Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história, nossa, uma história realmente inspiradora de uma experiência pedagógica que ousou, sabe, ousou desafiar as regras. Com base na pesquisa da Eugênia Maria Gregório Pereira, vamos ver como a dança conseguiu transformar não só a quadra de um colégio militar, mas a cabeça e a percepção dos alunos. E a pergunta que guia tudo é essa aí. Pensa bem, como é que se ensina a arte de se expressar livremente num lugar que é todo construído na base da disciplina rígida? Parece que as duas coisas não conversam, né? Mas olha, foi exatamente isso que aconteceu. E a gente vai descobrir direitinho como. Então, a nossa história acontece lá em Fortaleza, num colégio militar. E a grande protagonista é a professora pesquisadora, que não quis só dar uma aula diferente. Ela decidiu pesquisar e construir um caminho totalmente novo. E o mais importante, junto com os alunos dela. Ok, para a gente entender como esse projeto incrível se desenrolou, vamos seguir esses 5 passos. A gente vai explorar cada etapa dessa jornada que de verdade transformou a educação física nessa escola. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário. A professora não estava começando do zero, né? Ela estava, na verdade, encarando um problema bem real e um ambiente bem específico. Vamos lá, o ambiente, um colégio militar. A gente está falando de uma cultura de rigidez, de disciplina, de corpos que são treinados para marchar. E o currículo? A educação física era totalmente dominada por esportes competitivos, tipo vôlei de futsal. Nesse contexto, a dança simplesmente não tinha vez. E os dados do diagnóstico inicial deixam isso bem claro. Olha só, para a grande maioria dos alunos, a dança era praticamente uma desconhecida na escola. Mais da metade teve pouquíssimas aulas e, pasmem, 43% nunca tiveram uma aula de dança. É um número impressionante, né? E o desafio não era só de currículo, não. Era um desafio cultural e bem profundo. A pesquisa mostrou que muitos alunos, em especial os meninos, já chegavam com aquela ideia pronta de que dança era coisa de menina. Um preconceito que, infelizmente, a gente sabe que existe em toda a sociedade. Pois é, diante desse cenário todo, a pesquisadora veio com uma solução super inovadora. Em vez de simplesmente chegar e impor um conteúdo novo, ela decidiu construir o caminho junto com os alunos. Uma mudança total na lógica da sala de aula. O objetivo da pesquisa era exatamente esse. Era claro e super transformador. Não era só ensinar dança, mas construir coletivamente uma experiência pedagógica com 114 alunos. Era sobre fazer deles os verdadeiros protagonistas do próprio aprendizado. E o resultado disso tudo foi um produto educacional de verdade, algo concreto que outros educadores podem usar, um plano de ação com 10 sessões, todo estruturado em 6 passos. Esse plano foi tipo um mapa do tesouro, sabe? Começou com um diálogo, passou pela teoria, pela experimentação, até chegar na criação da apresentação final. Agora, vamos ver a parte prática, onde a mágica realmente aconteceu. Quais foram as atividades que fizeram o coração desse projeto bater mais forte e que de fato quebraram as barreiras dos alunos? Para lidar com aquele medo do julgamento, sabe? A vergonha de dançar na frente dos outros, uma das primeiras e mais poderosas atividades foi a dança às cegas. Com os olhos vendados, a pressão de ser observado sumia, e isso permitia que todo mundo se movimentasse com muito mais liberdade. E o efeito foi instantâneo. Essa frase, tirada direto do diário de uma aluna, mostra bem o poder da técnica. A venda nos olhos não foi uma limitação, foi uma libertação. Uma porta que se abriu para a expressão do corpo. Mas o projeto não ficou só na prática, não. Ele trouxe uma base teórica bem sólida, o que ajudou a legitimar o movimento como uma área de estudo séria. Ao aprender sobre os fatores no movimento de Laban, os alunos ganharam uma nova linguagem, um novo jeito de entender e até de falar sobre o que seus corpos podiam fazer. E às vezes, a maior das vitórias vem em poucas palavras. Conseguir dançar. Essa frase simples, mas tão poderosa, de um aluno, captura perfeitamente o sentimento de superação, de descobrir uma capacidade que talvez ele nem soubesse que tinha. Bom, todo esse processo de descoberta, de experimentação, de criação, tudo isso levou a um grande momento, um clímax, uma celebração que serviu para consolidar todo esse aprendizado que foi construído em conjunto. E isso aqui não era uma prova final, de jeito nenhum. Foi um verdadeiro festival de interação.
Juntar todas as turmas da mesma série num sabadão criou um clima de comunidade, um espaço seguro onde os alunos puderam mostrar e celebrar o resultado do trabalho coletivo. E o mais incrível foi a autonomia dos alunos. Eles tomaram conta de tudo, apresentaram vários ritmos tradicionais brasileiros, como shot, baião, e ainda por cima, cuidaram da música ao vivo com a banda da própria escola. Foi um show de protagonismo. A reflexão desse aluno aqui, ela resume o sentimento de todo mundo. A experiência não foi só educativa, sabe? Foi, acima de tudo, divertida, única e marcante. Uma coisa que eles com certeza vão levar para a vida. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição desse projeto de pesquisa? O que outros professores, outros educadores podem aprender com essa experiência tão transformadora? Os resultados são, na verdade, um convite à ação. Este estudo prova que é totalmente possível virar o jogo na sala de aula. É possível colocar os alunos como protagonistas, construir o saber de forma coletiva e usar a dança como uma ferramenta poderosíssima de empoderamento. E no fim das contas, o projeto se conecta perfeitamente com a filosofia do nosso grande educador, Paulo Freire. O objetivo nunca foi enquadrar corpos, mas sim usar o movimento como uma prática da liberdade, da descoberta e da transformação pessoal e coletiva. E a gente termina com essa provocação, porque essa pesquisa não é só um relato de caso, sabe? É um convite aberto para que outros educadores repensem suas práticas, quebrem seus próprios estereótipos e descubram o poder imenso que existe num simples convite para dançar.